Ascensão através de habilidades. Episódio 156. Área secreta. As relíquias esquecidas dos deuses. 4. O monstro cinza uivou. Só isso fez a sala tremer desconfortavelmente. Taesan rapidamente se abaixou. Você ativou dureza. O uivo atingiu Taesan. Seu corpo tremeu violentamente. Você recebeu 45 de dano. Ah! Apenas seu uivo causou danos físicos. Taesan estalou a língua e levantou a cabeça. O monstro que enchia a sala não tinha forma adequada. Era apenas uma energia cinzenta, girando e tremeluzindo. Isso é loucura. O fantasma ficou surpreso e ao mesmo tempo apareceu uma lança que indicava o inimigo. O apóstolo caído apareceu. Uau! O monstro continuou a uivar. Parecia não ter intenção de atacar por enquanto, então Taesan rapidamente bebeu uma poção de cura. O que é isso? Uau! Um poder terrível emanou do monstro uivante. No entanto, apesar da força esmagadora que dominava o espaço, nenhuma classificação específica foi sentida. Apóstolo, somente aqueles de posição superior poderiam fazer isso. Mas isso é. Chamava-se Sou Decente, certo? Isso causou uma queda na classificação da alma. Só de ouvir o nome, não parecia uma habilidade normal. O fantasma engoliu em seco e disse: Eu te disse, um apóstolo oferece sua alma a Deus e ascende a um reino mais elevado. Você os conheceu, então você deveria saber. Estou bem ciente. Os ataques daqueles que não eram apóstolos mal os afetaram. Um reino um pouco além da muralha dos mortais. Esse foi um apóstolo. Aquele derrubou à força sua própria classificação. Arrastou uma alma que ascendeu a uma grande posição até o nível dos mortais. E então converteu essa classificação arrastada em vigor. Oh. O monstro uivou incessantemente. Mas isso é. Está morrendo? É pior que isso. A própria alma está quebrando. Enquanto a alma estiver intacta, pode-se permanecer como um ser espiritual como eu ou ressuscitar como Malesten, pegando emprestado um corpo pela vontade de Pavichan. Mas esse é apenas o fim. Tal coisa estava sendo usada para matar Taesan. O oponente é um inimigo imbatível. Um novo julgamento apareceu. O atual estado caído era mais forte do que quando tinha o posto de apóstolo intacto. Taesan zombou. Eles realmente fazem todo tipo de coisa. Ah! O uivo começou a diminuir. O monstro, feito de cor cinza, sacudiu a mão. A única passagem foi esmagada e bloqueada. Não houve fuga. Taesan agarrou sua espada com mais força. Quanto tempo dura? Eu também não sei. Eu nunca vi isso antes. Como é um processo em colapso, provavelmente não durará muito. A situação era pior. Taesan não conseguiu ativar sua transformação de apóstolo devido ao tempo de espera. Ele recuperou sua saúde e mana com poções, mas sua energia mágica estava completamente esgotada. O escudo era o mesmo. Enfrentar um inimigo imbatível em tal estado não era diferente de suicídio, mas Taesan riu. Já fazia muito tempo desde que ele foi empurrado ao limite assim. Sua agitação aumentou. Taesan levantou-se do chão e correu em direção ao apóstolo. Ele não planejou esperar em silêncio até que o inimigo atacasse. Taesan atacou o monstro. O monstro moveu ligeiramente a cabeça e balançou sua garra gigantesca. Taesan estendeu sua espada. Você ativou o Flow. Flow era uma habilidade que redirecionava tudo que ele tocava com sua espada. No momento em que sua espada tocou a garra, a trajetória da garra se torceu. Uau! O monstro uivou. A trajetória, que estava prestes a torcer, foi corrigida à força por uma força avassaladora. Taesan rapidamente torceu o braço. Kuung. A garra atingiu a parede. Taesan, que escapou por pouco, balançou o braço. Você recebeu 1130 de dano. Não foi um golpe direto, apenas um arranhão, e ainda assim um grande dano. Até Distract é pisoteado à força. Não foi impossível. Flow era uma habilidade que distorcia trajetórias. Em outras palavras, se você pudesse corrigir uma trajetória distorcida com força, isso significava que um ataque era possível. Mas até agora, não havia ninguém com estatísticas esmagadoras o suficiente para fazer isso. Uau! O monstro uivou e balançou as garras. Taesan se moveu. Você ativou a aceleração mental. A garra quase não acertou o corpo de Taesan. Mas ele não conseguiu escapar disso. Você recebeu 123 de dano. Até as consequências do ataque causaram danos. Isso não vai funcionar. Ele mal podia esperar pelo colapso que poderia acontecer a qualquer momento. Havia uma grande chance de Taesan morrer antes disso. Taesan decidiu. Ele tentaria atacar. Taesan disparou. Você ativou a aceleração. O monstro encontrou Taesan com sua garra. A garra, preenchendo toda a sala, avançou sobre Taesan com um som áspero. Quajik. Taesan bateu no chão. Ele saltou no ar, evitando a garra. Uau! O monstro puxou o braço para trás. Uma garra voou atrás de Taesan. Taesan bateu no ar novamente. Você ativou o salto no ar. Seu corpo no ar evitou a garra. O monstro levantou a cabeça. A energia cinzenta tornou-se uma lâmina e avançou em direção a Taesan. Você ativou o pouso. O corpo de Taesan caiu à força no chão. A lâmina cinzenta atinge a parede.
Mas ainda havia uma distância considerável até o monstro. Isso é o mais longe que posso ir. Eventualmente, Taizan recuou. Uau! O monstro balançou as garras novamente. Assim que as garras estavam prestes a alcançá-lo, Taizan ativou uma habilidade. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan voltou à posição antes de recuar. Depois de chegar o mais perto possível, ele marcou o local. Então ele se distanciou, esperou o ataque do monstro e ativou o blink. O plano deu certo. Taizan enfiou sua espada no corpo aberto do monstro. 102 de dano ao apóstolo caído. Os olhos de Taizan nublaram. Mesmo que sua transformação de apóstolo tenha terminado, o monstro também perdeu seu posto de apóstolo devido ao Soul Descent. Não poderia mais bloquear o dano de Taizan. Mas mesmo depois de usar habilidades como aura, adição, aceleração e golpe forte, o dano ainda era apenas deste nível. Isso significava que a defesa do monstro era inacreditavelmente alta. Uau! O monstro se moveu violentamente. Só que isso foi um desastre para Taizan, que estava perto. Ele balançou a espada descontroladamente para se distanciar, mas não conseguiu evitar completamente as garras balançadas. Kung. Koike. Taizan, atingido pela garra, bateu na parede do labirinto. Você recebeu 3012 de dano. O fantasma ficou surpreso. Taizan cerrou os dentes, recuperou a postura e evitou o ataque seguinte. O monstro atacava implacavelmente, não deixando espaço para o uso de poções. Taizan concentrou sua mente. Ele evitou ataques tanto quanto possível e procurou uma oportunidade para contra-atacar. Mas a situação era desesperadora. Mesmo evitando ataques, o resultado ainda acumulava danos, e mesmo que conseguisse atacar, não poderia infligir danos significativos ao monstro. O fantasma assistiu ansiosamente. Não importa o quanto ele pensasse em uma maneira, não havia uma solução clara. O monstro estava desmoronando lentamente, mas comparado ao ritmo de exaustão de Taizan, era dolorosamente lento. O fantasma começou a procurar uma maneira de pelo menos salvar a alma de Taizan. Mas Taizan não desistiu. Ele já havia enfrentado situações desesperadoras dezenas de vezes antes. Mesmo antes de limpar o labirinto, ele enfrentou um Rank B sozinho. Mesmo em situações em que todos diziam que a vitória era impossível, ele venceu. Mesmo enfrentando 2 Rank S no final, era uma situação que parecia impossível para ele vencer. Mas ele não desistiu e venceu mais uma vez. Ele superou todos os tipos de desespero e irracionalidade para chegar aqui. Se ele desistisse em tal situação, ele nunca teria chegado tão longe. Preciso ficar calmo, especialmente agora. Pela sua experiência, Taizan sabia. Entrar em pânico em tal situação significava o fim. Taizan acalmou seu coração. Ele acalmou sua mente vacilante e se concentrou em uma coisa de cada vez. Ele começou a se concentrar. Primeiro, ele reuniu informações sobre o adversário. Esgrima não funciona. Ele estava enfrentando um oponente que esmagou até Flow com força. Contra-ataques ou ataques consecutivos foram obviamente ineficazes. Não há anulação de ataque. Mas houve resistência. Ele poderia resistir a um único ataque. O dano é modesto, mas não é ruim. Foi um bom sinal. Se o dano acontecesse, isso significava que ele poderia matá-lo, assim como fez em sua vida passada contra um grau S. Ele organizou seus pensamentos um por um, criando um caminho para a vitória. Então primeiro. O que ele deveria fazer primeiro? Ele não ponderou por muito tempo. Taizan torceu o corpo para evitar a garra balançada. Kung. Você recebeu 105 de dano. Mesmo que ele tenha se esquivado perfeitamente, ele ainda recebeu dano depois. Evasão perfeita. Ele não sabia quanta saúde o apóstolo tinha, mas não era um inimigo que ele pudesse derrotar rapidamente. Para vencer uma longa batalha, ele primeiro precisava evitar sofrer danos. O braço do monstro se ergueu. Taizan concentrou sua mente. Ele observou a trajetória da garra. Ele leu a direção em que foi balançado e entendeu o alcance das consequências que causaria. Taizan bateu o pé. Quahang. A garra pressionou no chão. O resultado chegou a Taizan. Você recebeu 88 de dano. O dano foi ligeiramente reduzido. Taizan não ficou satisfeito. Para vencer, ele precisava alcançar a evasão perfeita. Ele se concentrou ainda mais, observando os movimentos do monstro e a direção do seu poder. Vendo o braço balançar como se fosse varrer o chão, ele bateu o pé. Você ativou o salto no ar. Ele voou até o teto, e imediatamente ativou o landing para pousar no chão. Kung. A garra atingiu o teto. Pó de tijolo caiu. A proficiência aumentou em 1%. O fantasma percebeu isso. O dano infligido foi diminuindo gradualmente. Enquanto o fantasma percebia isso, Taizan ainda estava totalmente concentrado. Ele observou os movimentos flutuantes do poder. Ele descobriu a trajetória da garra balançada. E leia o alcance das consequências da explosão. Quahang. Você recebeu 28 de dano. A proficiência aumentou em 1%. Informações como aumento de proficiência ou redução de dano não passavam pela mente de Taizan no momento. Ele apenas se concentrou em evitar os ataques. Kung.
Você recebeu 9 de dano. O dano foi reduzido a um dígito. O fantasma não conseguiu se conter e exclamou. Embora fosse uma voz alta, Taizan não ouviu. Ele estava se concentrando tanto que nem percebeu o aumento na proficiência. Mas ele instintivamente percebeu isso. Ele podia ver os movimentos do monstro com mais clareza. Não, mais precisamente, ele estava sentindo algo antes do movimento. Ele podia sentir a intenção do monstro. O monstro uivou. Antes que o braço do monstro pudesse se mover adequadamente, Taizan já havia batido o pé. Kung. O braço cortou em uma direção completamente diferente de Taizan. Desta vez, ele se esquivou perfeitamente até das consequências, sem receber nenhum dano. Bom. Taizan sorriu levemente. A primeira condição foi resolvida. Agora era hora de atender a próxima condição. Taizan gradualmente encurtou o intervalo de suas evasivas. Finalmente, depois de ajustar seus movimentos, ele se esquivou perfeitamente até mesmo das consequências por um fio de cabelo. Depois de se esquivar do ataque, Taizan enfiou a espada no braço do monstro. 86 de dano ao apóstolo caído. O monstro balançou o braço. Taizan, que já havia previsto o ataque, estava fora do seu alcance. Kung. Taizan continuou a repetir a evasão e o ataque. Uma luta na corda bamba onde um único passo em falso, um pequeno erro de julgamento, poderia custar-lhe a vida. Taizan estava familiarizado com isso. Suas lutas sempre foram assim, então ele se movia com concentração como sempre. Seja pelo dano acumulado ou pela passagem do tempo, ao contrário da expectativa do fantasma, o colapso do monstro acelerou antes da queda de Taizan. E Taizan viu a energia bruxuleante e negra na cabeça do monstro. E ele sentiu isso. Esta energia estava suprimindo o colapso do monstro. Ele encontrou a resposta para vencer. Mas houve um problema: como abordar o monstro? Sentindo a crise, o monstro balançou seu corpo com mais violência e força. Parecia impossível aproximar-se, muito menos esquivar-se dos ataques e aproximar-se. Taizan prendeu a respiração. Reunindo a força restante em seu corpo, ele tomou uma decisão. O monstro balançou o braço violentamente. A velocidade foi 2 vezes mais rápida que antes. Ele chicoteou a sala como um chicote. E Taizan se esquivou de tudo. Ele torceu o braço, abaixou o corpo e pisou no chão. O monstro juntou as 2 garras e esfaqueou. A velocidade era inevitável. E não havia necessidade de evitá-lo. Ele havia deixado uma marca no local onde atacou o monstro anteriormente. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan se moveu bem na frente do nariz do monstro. Taizan ergueu a espada e o monstro não apenas assistiu. Centenas de lâminas cinzentas surgiram do corpo do monstro, todas visando Taizan. E Taizan se esquivou de todos eles. Ele não permitiu nenhum arranhão, como se tivesse previsto o futuro. O fantasma engoliu em seco e Taizan enfiou a espada no núcleo do monstro. Todo o corpo do monstro tremeu. Por um momento, seu corpo se contorceu e a energia cinzenta começou a se dispersar desconfortavelmente. Mas o monstro não desapareceu facilmente. Ele esfaqueou Taizan com ambas as garras. Taizan não se esquivou. Você recebeu 8.975 de dano. Sua resistência foi ativada. Um ataque fatal foi anulado. Por um segundo, todo o dano é reduzido a 0. Taizan exerceu força nas pernas. O núcleo do monstro engoliu a espada de Taizan. O monstro hesitou. Eventualmente, a energia cinzenta explodiu, espalhando-se em todas as direções. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Você venceu um inimigo imbatível. Sua saúde aumenta permanentemente em 1000, mana em 300, força em 120, agilidade em 100 e inteligência em 90. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua saúde aumenta permanentemente em 1200, mana em 200, força em 140, agilidade em 130 e inteligência em 74. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência aumentou 6%. A proficiência do poder sagrado aumentou em 5%. A classificação do apóstolo transformação, Leikin Ratas, aumenta em um nível. Sua ascensão da alma foi ativada. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Sou Decente. A habilidade especial de ativação, Sou Decente, se transforma devido a Soul Ascension. Você aprendeu a habilidade especial de ativação, Conversão de Alma. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.